Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Glória a Deus, mais uma vez, juntos, podemos louvar o nome do Senhor. Graças a Deus que ainda temos esse recurso para podermos louvar o nome do Senhor e matar um pouquinho a saudade da igreja, do ambiente, deste momento. Você aí na sua casa vendo esta imagem, tentando trazer a memória como era se assentar no banco, nas cadeiras e louvar o nome do Senhor. Calma, meu irmão, calma, minha irmã, vai chegar a hora, já está chegando, creia nisso, em nome de Jesus. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando da sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor hoje com bastante alegria, com bastante expectativa de ouvir aquilo que o Espírito tem a falar conosco. Então vamos. Convido nesse momento inicial que você abra a sua Bíblia junto comigo em um salmo, salmo de número 42, primeiro salmo do segundo livro, enciclopédia, esse livro de cântico dos salmos, ele é um livro, tem 5 livros na verdade dentro dele, e o salmo 42 inicia o segundo grupo, esse segundo livro. Então eu gostaria de ler este salmo. Esse salmo é lindo, é dos filhos de Corá, um salmo maravilhoso em tempos de crise que este salmista estava vivendo, e ele escreveu esta oração, este cântico, este poema maravilhoso para nós. Salmo de número 42, creio que você encontrou aí na sua casa, na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, que tem como título: A alma suspira por Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidões em festas. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, em tempos difíceis, Senhor, esse salmo fala tanto ao nosso coração. Ah Deus, estamos, Senhor, nesse isolamento, nessas incertezas, ó Pai, e às vezes nós ficamos cabisbaixos, Senhor, às vezes nos deixamos nos abater, às vezes nos pegamos prostrados, às vezes a nossa alma se abate. Mas a Tua palavra é viva e eficaz, e ela declara para nós: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele
meu auxílio e Deus meu. Senhor, que este tempo, meu Pai, que estamos vivendo, Senhor, Pai, seja um tempo de aprendizado, e que quando tudo isso passar, meu Pai, que possamos, Pai, voltar dentro dos teus átrios, Senhor, na casa, dentro do teu louvor, junto dos irmãos, Pai, e te louvar de maneira como nunca te louvamos antes, da melhor maneira possível, meu Pai, como se nós já estivéssemos aí no céu perante a tua face, meu Pai. Que desde já isso aconteça na nossa vida, que hoje já seja o grande ensaio, meu Pai, para este dia, que a nossa alma, meu Pai, venha se reavivar, se rejuvenescer na tua presença, que ela venha subir como águia, meu Pai, que voa, o voo mais alto, Senhor, acima das tempestades, ó Pai, que nesta noite, meu Pai, o meu irmão e a minha irmã dentro do seu lar, possa, Senhor, se alegrar e dar o seu voo mais alto em louvor e adoração ao teu nome. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, igreja.
graça, quero te ver. Aleluia. Quero te ver cada dia mais e mais, Senhor. Porque não há Deus maior, não há Deus melhor que o nosso Deus, que criou os céus, criou a terra para o teu louvor. Deus, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como nosso Deus, criou os céus, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor.
Ele fez para a honra e glória do Teu nome. Criou a mim e você para a honra e glória do Teu nome, para adorar e bendizer com todo o Teu ser. Aleluia. O haja de Deus, é o haja de Deus que nós estamos esperando. O haja de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Sem forma e vazio esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Sem forma e vazio esteja o seu viver, mas o haja de Deus receba, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, pode até chorar,
receba. Nós cremos, Senhor, no teu haja. Nós cremos, Senhor, no teu haja. Se é tempo de chorar, pode até chorar. Creia nisso, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, tua palavra diz, meu Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Em outra passagem diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão, com seus cestos cheios, da produção da sua semeadura. Não desperdice gotas das suas lágrimas nesse tempo, meu querido irmão, mas aproveite cada uma delas para semear boa semente, para plantar no Senhor, porque certamente no Senhor a sua colheita será abundante, a sua colheita será generosa, cheia de júbilo e de alegria, porque, meus irmãos, nós servimos a um Deus abundante e generoso, a um Deus que nos deu vida e não pouca, mas nos deu em abundância, em que no nome do seu Filho Jesus Ele nos fez muito mais do que vencedores. Meu querido irmão, aproveite esse tempo que talvez você esteja vertendo lágrimas, como muitos irmãos, talvez pela enfermidade, talvez pelo desemprego, talvez por uma crise financeira que abalou a sua família, talvez até mesmo você esteja enlutado por uma situação de morte na sua família, de um ente querido, de alguém próximo a você, ou talvez uma depressão por causa desse momento. Mas não desperdice esse tempo. Não desperdice essa lágrima que está vertendo dos seus olhos agora. Plante boa semente no Senhor e Ele há de recompensar a sua semeadura. Ele há de recompensar e a sua colheita será grande no Senhor. Aproveite este tempo. Não desperdice a oportunidade que o Senhor está te dando. Oh Pai, toma a tua igreja em tuas santas mãos, toma teu povo reunido e espalhado, talvez que chora nesse momento, talvez que verte lágrimas nesse momento, talvez que não esteja vivendo um tempo doce, mas agre, Senhor, oh meu Pai, agridoce, meu Pai, talvez um tempo de amargura, talvez um tempo de tristeza, talvez, Senhor, a depressão bata a porta, o desemprego, a enfermidade, o luto. Meu Deus, mas que cada lágrima que cai, Senhor, seja recolhida em teus odres santos e poderosos, meu Pai, para que se tornem, Senhor, remédio, meu Pai, que cura as nações, meu Pai. As lágrimas do justo, Senhor, não são em vão, meu Pai. O Senhor, meu Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa teu povo, ainda que esse tempo seja um tempo de chorar, mas eu creio, meu Pai, que logo, logo, e não demora, e não tardará, viveremos tempo de grande alegria na tua presença, meu Pai. Ah, Deus, alegria que este mundo não pode roubar, que o ladrão dessa terra não pode nos levar, meu Pai. Ah, porque ele não está depositado num banco, não está depositado em um bem, Senhor, mas está depositado no reino dos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer, meu Pai. Eu creio que viveremos esse tempo, meu Pai, de grande alegria, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se é tempo de chorar, oh querido, pode até chorar, diga,
mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, oh, aleluia, oh, querido, não desperdice as suas lágrimas. Se você tem que chorar, chore, mas chore na presença do Senhor, oh, porque creia nisto. Ao amanhecer, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você crê nisso, querida? Você crê nisso aí na sua casa? Então dê um glória de júbilo ao Senhor aí na sua casa. Diga aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Eu creio, você crê? Diga amém aí na sua casa, glória a Deus. Que alegria, irmãos, que alegria e que esperança nasce em nossos corações, porque o Senhor tem nos visitado com o seu Espírito. Jesus falou que não nos deixaria órfãos, Jesus falou que não nos deixaria abandonado. O Espírito Santo, Consolador, está conosco 24 horas por dia, a cada segundo. Mesmo quando você está distraído, o Espírito Santo está lá, consolando a sua vida. Amém, meus irmãos? Você não está sozinho nessa peleja, não. Há um Deus que está contigo, há um Deus que está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas incertezas, os seus medos. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Meu querido, nós estamos aí neste canal, no YouTube, tentando melhorar a qualidade. Creio que estamos conseguindo melhorar dentro das nossas limitações, mas apresentar algo com um pouco de excelência, na medida do possível, tentando trazer o nosso melhor, o nosso esforço, para que você possa se sentir bem aí, ouvindo na sua casa, desfrutando desse momento. Apesar de não ser o ideal é que você estivesse aqui, junto dos irmãos, dentro da casa do Senhor, apertadinho com Ele, abraçando, levantando as suas mãos, mas não é possível agora ainda, mas vai chegar o tempo, mas aí, tentando levar algo com qualidade. E se tem chegado com qualidade, tem abençoado a sua vida, incentive, compartilhe, coloque o link lá para alguém da sua família, do seu trabalho, alguém que você sabe que está precisando ouvir uma palavra, ser confortado com a palavra de Deus. Leva esse apoio, compartilhe esse link, peça a ele, se inscreve lá no nosso canal da ICNV Cabo Sul, marca lá no sininho, a gente está igual aqueles youtubers, mas é para uma boa causa, é para propagar o reino de Deus. Aí você vai lá, marca o sininho para abençoar, você nos ajuda, compartilhamos também, e é o nosso dever, ser um proclamador de boas notícias. Vou falar um pouco sobre isso hoje, ser um proclamador de boas novas, de alegria, de esperança ao povo de Deus, amém? Então fica com essa palavra aí no seu coração. Também quero manifestar aqui, creio que é importante isso, dentro de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, mas quero exaltar a sua fidelidade com os seus dízimos, a casa do Senhor, por você poder estar, na medida do possível, trazendo a casa do Senhor, seja através do depósito bancário, ou uma hora que você consegue entregar para o diácono, para o pastor, e você tem lembrado da igreja, porque ela tem os seus compromissos, aquilo que assumiu, com o terreno, com diversas outras coisas que nós temos que mês a mês honrar, e não deixar que isso vire uma bola de neve de maneira nenhuma. Deus tem nos sustentado, e eu quero agradecer a sua vida, e fazer uma breve oração pedindo: Pai, abençoa a vida desses irmãos que têm se lembrado da igreja, que o Senhor possa, ó Pai, abençoar tremendamente a vida deles, que nesse tempo eles possam viver, meu Pai, a verdade da Tua palavra, que o pão de cada dia não falta na nossa despensa, porque o Senhor é justo conosco, meu Pai, o Senhor é um Deus fiel, meu Pai. Abençoa
pessoas, Senhor, aqueles que, Senhor, também estão enfrentando dificuldades financeiras, meu Pai, uma porta de emprego que se fechou, eu creio que o Senhor pode sustentar, e que se for da Tua vontade, essa porta se abrirá, mesmo em tempo de crise, meu Pai, porque não há porta que o Senhor não possa abrir, meu Pai. Nós cremos que o Senhor está cuidando dos seus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, amém, irmãos. Meu querido irmão, eu quero convidar você agora aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 10. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 10. Nós vamos falar hoje, eu quero falar um pouco hoje com você, com a igreja, sobre um tema: vivendo o Evangelho do Reino em tempos de crise. Viver o Evangelho de Jesus Cristo em tempo de crise. Você encontrou aí na sua casa, na sua Bíblia? Eu tenho certeza que ela está na sua Bíblia. Então, creio que você encontrou. Diz assim a palavra do Senhor, no livro histórico do Antigo Testamento, de 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e ali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Uma palavra de oração. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado por tudo que já ouvimos até aqui, através dos louvores, ó Pai, através das orações, Senhor, de tudo que já foi falado e feito aqui, tudo é para a honra e glória do Teu nome. Mas agora nós, Senhor, quebrantamos o nosso coração, queremos nos humilhar na Tua presença, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bom, querido, como falei, vivendo o Evangelho do Reino em tempos de crise. Vivemos dias de muita dificuldade e incerteza. Nesta pandemia,
muitas pessoas estão enfrentando crises terríveis, sejam elas de cunho financeiro, emocionais, seja a própria enfermidade deste tempo de Covid-19, ou qualquer outra enfermidade que por um acaso tenha chegado, porque as outras doenças não deixaram de existir nesse tempo, e pessoas podem estar sofrendo disso. E não poucas são as pessoas que estão enfrentando uma crise, a crise causada pelo luto, pela perda de um ente querido, de uma pessoa querida. Ou seja, um tempo difícil, um tempo que a nossa geração não havia enfrentado ou passado por algo igual. A igreja, então, meus irmãos, ela tem um papel fundamental neste tempo, no meio disto tudo. E certamente, meu querido irmão, este papel da igreja não é o de levantar a bandeira partidária, pró e nem contra o partido A, B ou C, meus irmãos. O papel da igreja consiste em levantar a bandeira do reino de Deus, do reino dos céus, do reino de Jesus Cristo. É óbvio, e cabe aqui uma observação, que como cidadão, necessitamos de estar inteirados e ser responsáveis sim com a nossa sociedade, seja com a política, e com a sociedade de um modo geral. Mas nós devemos sempre lembrar algo, meu querido irmão, que eu e que você, servos de Jesus Cristo, lavados e remidos no sangue deste Cordeiro puro, que entregou a sua vida por amor a nós, que nós não somos mais dessa pátria. Nós estamos aqui, mas nós somos cidadãos do reino dos céus, meus irmãos. Mas é muito triste ver que neste tempo a igreja, ela está envolvida em escândalos. Às vezes a gente ouve noticiários e notícias de igreja envolvida com escândalos, seja ele financeiro, político e uma gama de outras coisas. E por estar associada talvez a ramos de atividade que não é o seu papel primário, que não é o seu primeiro papel, ou seja, o seu único papel, meus irmãos. É muito triste ver dedos apontados para a igreja, meus irmãos, por causa do escárnio, pessoas que estão escarnecendo da igreja e acusando a igreja, e em muitos dos casos as acusações são verídicas e verdadeiras, e é muito triste isso. A igreja de hoje e a igreja de sempre, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa viver o evangelho do reino de Deus. Precisamos ser sal, precisamos ser luz. Nós precisamos, como igreja, nos comprometer, e esse deve ser o nosso único e urgente papel, meus irmãos. Se comprometer com aquele que se comprometeu com toda a sua vida, Jesus Cristo. Nós precisamos estar inteiramente comprometidos com o dono do reino, com Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. Sei que momentos de crise são momentos difíceis, é um fato. Porém, existe também no momento de crises as belas oportunidades, meus irmãos, de propagação do reino de Deus. Vivemos os dias em que devemos colocar o nome de Deus em um mais alto lugar, glorificando e exaltando esse Deus sobre toda e qualquer situação, mostrando para o mundo que só Deus é soberano sobre esta e toda e qualquer situação. Nós estamos vendo que os poderes políticos não se entendem, nós estamos vendo que o dinheiro não pode fazer nada por esse tempo de pandemia, nós estamos vendo, meus irmãos, que a ciência não encontra uma solução. Pode estar próximo, uns dizem, está próximo de encontrar a vacina, a cura, mas a verdade é que nós sofremos esse tempo e ninguém consegue resolver, porque este tempo está mostrando que só Deus é soberano sobre toda e qualquer situação, que os homens não conseguem resolver, eles estão de mãos atadas. Foram nos momentos de maiores dificuldades da nação de Israel que profetas se levantaram e anunciaram o poder e as ações de Deus, aquelas que aconteceram de forma imediata, ou aquelas que demoraram um tempo, que aconteceram no futuro, meus irmãos, mas aconteceram, e a palavra de Deus nos garante isso. E foi nos tempos de maior dificuldade que esses profetas se levantaram para anunciar as boas novas, anunciar a mensagem do reino de Deus como arautos do Senhor.
E o texto que nós lemos, o contexto dessa situação em que esses 4 leprosos, à beira da cidade, eles passam por essa situação, até de certa forma, se analisarmos direitinho, ela chega a ser até um pouco cômica, mas ela é real, e para quem viveu aquela época, ela foi terrível, meus irmãos. E o contexto dessa situação é de uma crise terrível que o reino do norte está enfrentando, Samaria. O rei da Síria cercou a cidade de uma tal maneira que uma fome terrível tomou conta de Samaria, meus irmãos, e se apossou dos moradores dessa cidade. A escassez era tanta, meus irmãos, você pode ler depois o capítulo 6, era tanta que se estava vendendo uma cabeça de burro, um animal considerado imundo por este povo, por preço de carne nobre, 1 quilo de prata por uma cabeça de burro. E pasmem, meus irmãos, se vendiam até mesmo fezes de pombos, porque a fome era terrível, terrível, uma crise sem precedente. A fome chegou de uma tal maneira naquela cidade, que até mesmo o canibalismo estava sendo praticado. 2 mães combinaram de cozerem os seus filhos, e a primeira fez isso com o filho de uma, e elas ali, é triste falar, mas se alimentaram de seres humanos, de uma criança, e encheram a barriga. Porém no outro dia, quando a fome chegou novamente, a mãe que havia compartilhado do filho da outra, não quis fazer isso pelo seu filho. O rei rasgou as suas vestes de pano, e se vestiu de pano de cinza, e chorou, e clamou ao profeta, ficou prostrado: meu Deus, onde está o Senhor? Eu sei que esse relato é terrível, e a minha intenção não é trazer mais pânico às nossas vidas, até mesmo porque, apesar de nós estarmos vivendo tempos difíceis, nós estamos muito longe desta realidade. A nossa realidade está aquém, é outro contexto, muito longe disso. Mas foi no meio desta terrível crise que o profeta Eliseu levantou a sua voz profética e disse com poder que o poder de Deus iria mudar o quadro daquela situação. E o desenrolar da história mostra que isso ocorreu conforme a profecia do homem de Deus. Nos versículos 1 ao 3 ele vai dizer: olha, amanhã vocês vão estar comendo farinha praticamente dada a vocês, porque amanhã Deus vai operar um milagre. Ali o profeta falou, ou seja, tempo de crise é oportunidade para pregarmos boas novas, é oportunidade para anunciar o reino de Deus. Eu sei, meus irmãos, que nem eu nem você somos um Eliseu, o profeta, um homem notável na sua história, que se levantou de forma profética, mas esse texto nos apresenta talvez pessoas com que mais nos parecemos, 4 leprosos, meus irmãos. E esses homens que viviam à margem da sociedade, do lado de fora da cidade, por conta das suas enfermidades. E diante de suas terríveis situações, aqueles homens tomaram uma posição que eu gostaria de utilizar como um paralelo de atitudes que devemos tomar para viver o reino de Deus em tempos de crise. Você quer viver o reino de Deus em tempo de crise? Você quer viver esse evangelho do reino neste tempo agora? Então vamos ver o que podemos aprender com a história desses homens. O que significa viver o reino de Deus? Viver o reino de Deus é sair da inércia, é deixar o comodismo, é deixar de lado a paralisia e avançar. Este é o reino de Deus. Momentos difíceis tendem a criar resistência à nossa vida. Momentos de crises tentam nos prostrar e nos paralisar. Mas o ser humano não foi criado para ficar parado, ele foi criado para se movimentar, criar e construir. A palavra de Deus diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E que Deus é esse? Um Deus criativo, que trabalha e que se movimenta, meus irmãos, e nós fomos criados à sua imagem. Lógico que é certo que o pecado deformou essa imagem de Deus em nossas vidas a uma condição terrível.
mas nós também sabemos que Cristo veio a este mundo e lavou as nossas vidas com o seu sangue, e o pecado já não é mais, tem poder mais sobre nossas vidas por causa do sangue de Jesus. Vivemos uma nova realidade, o certo que vivemos o já e o ainda não. Somos do reino, mas ainda não chegamos totalmente lá, mas já não podemos desfrutar do reino de Deus, meus irmãos. E a palavra, meus irmãos, então, garante que este reino, da qual eu e você somos cidadãos, meus irmãos, nos garante que este reino é um reino vívido, cheio de alegria, é um reino perfeito. E lá, meus irmãos, não existe crise, este reino está em pleno movimento, este reino está caminhando para aquele dia em que a glória do Senhor será manifesta a todos, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, meus irmãos. Esses leprosos que estavam marginalizados, pois a lei mosaica proibia pessoas com enfermidades na pele de viver em comunidade, estavam fora da cidade, com fome e amargando um isolamento. Suas decisões foram a de tentar algo diferente. Decidiram que iriam ao arraial dos sírios implorar por vidas. Eles falaram uma frase que me impactou muito, meus irmãos, no versículo de número 4, no finalzinho dele lá, ele vai dizer: olha só, se a gente ficar aqui parado, é como se tivesse uma conversa de louco. Se a gente ficar parado aqui, a gente vai morrer. Se a gente for para lá, a gente vai morrer. Se a gente for para lá, a gente vai morrer. A morte é certa, mas se nos deixarem viver, aí eles dizem assim: se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Mas não dá, é para ficar parado. Resultados diferentes requerem atitudes diferentes. Você guardou isso? Resultados diferentes requerem atitudes diferentes. Para viver o reino de Deus, não podemos viver nossas vidas como anteriormente, quando éramos deste mundo. Paulo, repreendendo a igreja de Colossenses, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: se vocês morreram com Cristo para o rudimento deste mundo, por que vocês se sujeitam às regras deste mundo, como se ainda vivessem no mundo? Viver o reino de Deus significa deixar as velhas coisas, se vestir de uma nova roupa, cheia da presença de Deus. Uma vida cheia de ousadia, de coragem e fé. Você está vivendo isso, meu querido irmão, na sua vida? Você está vivendo esta vida, esta novidade de vida para a qual o Senhor te resgatou? Quando olhamos para a história, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Abraão, meus irmãos, ele teve que deixar algo, ele saiu da sua terra para viver a realidade da nova vida que o Senhor estava conduzindo ele. Meus irmãos, nós vemos José, meus irmãos, que desceu ao Egito, que passou por poucas e boas e enfrentou a prisão para viver os planos de Deus na sua vida. Nós vemos Paulo, que era Saulo, que foi chamado para sofrer pelo nome do Senhor. Paulo enfrentou as dores. Josué deixou seu medo e obtiveram os resultados do reino de Deus. Talvez seja necessário que você tome uma atitude, meu querido irmão, em sua vida, para viver a realidade desta nova vida com Cristo. Eu creio que os homens, eu estou falando para os homens verdadeiros, me desculpa a expressão, para os cabra-macho mesmo que eu estou falando agora, precisam assumir a sua postura de homem perante o reino de Deus, assumir as suas famílias. Vocês são sacerdotes dos seus lares. Vocês precisam se posicionar, precisamos nos posicionar. Este mundo precisa de referência, e você é uma, porque você é o reino de Deus aqui na terra. As mulheres precisam ser aquelas, meus irmãos, que edificam os seus lares conforme o padrão da palavra de Deus, não conforme a psicologia e os rudimentos deste mundo, conforme o feminismo quer declarar, conforme a imagem desse século, não, conforme a palavra de Deus, porque há bênção sobre a tua vida, mulher. Filhos, você precisa honrar seus pais no Senhor. Seus pais precisam ter orgulho de você no Senhor. Tome uma atitude, uma posição de viver esse evangelho do reino. Larga, me desculpa a expressão, a preguiça espiritual. Orar, ler a Bíblia,
estudar a palavra de Deus, são disciplinas do reino, e elas vão contrariar a nossa natureza que caiu no pecado, meus irmãos. Não pense que você vai ter vontade de orar, não pense que você vai ter vontade de ler a Bíblia, não pense que você vai ter vontade de estudar a Bíblia, se você não tomar uma postura, se você não tomar uma posição diante do Senhor. É tempo, meus irmãos, de tomar uma atitude. Faça como esses leprosos falaram: olha, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer, mas se nós formos, se nos deixarem viver, viveremos, e se morrermos, tão somente morreremos. É tempo de tomar uma atitude, de tomar e viver este evangelho. A realidade deste século, ela tende a nos mover pelas desculpas, pelo cansaço, pela preguiça. Ah, todo mundo faz assim, meu querido irmão, me desculpa, você não é todo mundo, porque você não faz parte deste mundo, mas você faz parte do reino dos céus. Você faz parte de um reino que já venceu sobre todas as coisas, de um reino que é realidade, e que um dia você vai morar nele, e o sol da justiça vai brilhar pelos séculos dos séculos. Você não é todo mundo, você não é desse mundo, você é do reino do céu. Se posicione como um servo, como um soldado, como um discípulo do reino, que não se envergonha, anda de cabeça erguida, porque você tem o Deus vivo na tua vida. Viver o evangelho do reino é sair da inércia. Viver o evangelho do reino de Deus é viver o poder de Deus. O poder de Deus, não o seu poder. É interessante demais. Esses 4 leprosos, heróis improváveis, heróis sem poder, heróis sem capa, heróis sem força, leprosos, marginalizados, destruídos, imundos perante aquela sociedade, saíram do seu comodismo e da sua realidade, e caminharam em direção ao arraial dos sírios. Chegando lá, eles não encontraram ninguém, mas encontraram um arraial todo cheio de comida, cheio de riquezas, cheio de tudo, estava tudo lá. Eles não encontraram ninguém, eles devem ter ficado olhando um para os outros. O que aconteceu? E a palavra de Deus diz assim, nem eles sabiam disso, mas o texto diz assim, que eles se levantaram e foram. E no versículo aqui, deixa eu achar aqui certo, o versículo certinho aqui para você. No versículo 6, depois dele, no versículo 5 diz que ao anoitecer eles foram. Quando chegar lá não tinha ninguém. No versículo diz assim, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carro de guerra, de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Meus irmãos, enquanto aqueles leprosos caminhavam, o poder de Deus operava lá no meio do arraial dos sírios, provocando um terror e um pânico tão grande que eles saíram correndo e fugiram e deixaram tudo para o povo de Israel, para o povo de Deus. Quantos estavam caminhando naquele dia? 4 leprosos? Não, meus irmãos, quem serve a Deus nunca está em menor número. Aqueles leprosos não caminhavam sozinhos, mas os anjos de Deus estavam na frente, abrindo o caminho, preparando, meus irmãos, fazendo e guerreando pelo povo de Israel. Enquanto eles tomaram uma posição, enquanto eles foram e caminharam, Deus estava com eles, aí foi na frente deles, vencendo a peleja. É muito interessante isso, porque às vezes a gente pensa que a nossa caminhada é só. Às vezes você pensa que está sozinho com a sua dor, às vezes você pensa que está sozinho com a sua ferida aí na sua casa. Talvez você esteja assistindo esse culto só hoje, na sua casa. Você está só talvez de pessoas, mas há um exército de anjos que está ao teu redor, porque o servo do Senhor nunca está sozinho. É interessante porque um pouco antes disso, esta nação, a Síria, tentou invadir essa cidade outras vezes, e eles tentavam pegar a Samaria, na esquina, e eles montavam uma emboscada, mas aí Eliseu, homem de Deus, falava assim, não vai por ali não, porque Deus me revelou que eles estão escondidos, vai por outro caminho, e eles faziam assim, eram livres. Fez outra vez, de repente o rei da Síria falou assim, quem de nós está contando as nossas estratégias para o povo dele? E alguém falou assim, ninguém de nós não, mas é Eliseu que está contando. Pega esse homem lá, e aquele exército sírio cerca Eliseu, e o moço do profeta olha aquele exército gigantesco chegando, cercando, e diz para Eliseu, Eliseu, meu Deus, olha o exército deles, meu Senhor, o que vamos fazer? E Eliseu fala uma palavra que serve para nós hoje, querido. Ele vira para aquele moço e diz assim, não tenha medo, não tenha medo.
Ele diz assim, no capítulo 6, nos versículos 16 a 17, ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que os que estão com ele. E Eliseu orou e disse assim: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu Deus, meu querido irmão, você está na tua casa aí agora, peça ao Senhor que abra os teus olhos espirituais, e você vai ver que Deus está nessa peleja com você. Ainda que você não veja um exército de anjos, mas o Deus está contigo, e só Deus basta, porque Ele é todo poderoso. Meu querido irmão, viver o evangelho do reino é saber que nós vivemos o poder de Deus, é viver o poder de Deus. Até mesmo diante da morte, a palavra de Deus nos garante que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, nem a morte pode contra o Deus, porque o Deus que eu sirvo venceu a morte, nem morte pode nos separar do amor de Deus. Mas enquanto a morte não chega, nós precisamos ir com ousadia aos planos de Deus para nós, sabendo que o poder de Deus vai operando. Por isso Cristo nos mandou ser luz, pois esse mundo é um mundo de trevas, mas o poder de Deus que habita em nós é luz e ilumina as trevas. O mundo não pode ver em nosso semblante, aprenda isso, meu querido irmão. O mundo não pode ver no meu semblante, no seu semblante, um semblante de medo, de covardia, de timidez. Embora eu sei que o medo ele é inerente ao homem, a este corpo caído. Eu não falo que você tem que viver uma vida falsa, não é isso que eu estou falando, não. Mas o mundo precisa ver nos seus olhos o brilho de quem sabe que Deus está operando sobre esta situação que nós estamos vivendo agora, e sobre toda e qualquer situação que se levante, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Embora muitos dos planos de Deus a gente não consiga compreender, mas Ele está operando, e tudo que o Senhor faz é perfeito, e exalta o nome dEle. Viver o evangelho do reino, meus irmãos, é compartilhar das boas novas, das boas notícias. Qual é a maneira de demonstrar esse poder? Esses leprosos então perceberam que não tinha ninguém ali, eles entraram na primeira tenda e comeram. Eles estavam com fome, eles eram marginalizados, eles estavam ali enfrentando, mas quando eles chegaram naquele lugar, eles se saciaram, a fome cessou, eles já não estavam, eles conseguiram riquezas, eles enterraram riqueza, de pobres se tornaram ricos, ficaram ricos. Mas eles então perceberam, e eles foram de tenda em tenda, comendo e enterrando coisas, eles foram desfrutando daquele momento, mas de repente eles caíram em si, e eles viraram um para os outros no versículo 9 e falaram assim: não é certo o que nós estamos fazendo. Veja o que eles falam: este dia é um dia de boas novas, este dia é um dia de boas notícias, e nós nos calamos. E eles falam assim, eles mesmos jogam a sentença para cima dele: se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar a boa nova, as boas notícias lá no Palácio Real. Vamos dar a notícia, é dia de boas notícias. O que é o evangelho se não é boas notícias? Não são as boas notícias que a cura do coronavírus chegou, que o dólar caiu, que o seu time foi campeão. Sim, tudo isso pode nos alegrar, mas vai nos alegrar momentaneamente. Mas a verdadeira boa notícia é que o Filho do Homem se fez carne e habitou entre nós, assumiu os nossos pecados, pagou a nossa dívida e nos trouxe, meus irmãos, a libertação do império das trevas e nos firmou sobre um reino de luz. Ele salvou a nossa alma da morte. Portanto, ele diz: arrependam-se dos seus pecados e vivam uma novidade de vida onde existe abundância e riqueza.
e Ele nos deu a certeza da salvação, a certeza do céu, a certeza da vida eterna, a certeza da justiça, a certeza da glória e a certeza da vitória. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você: o coronavírus é fichinha diante daquilo que Cristo venceu em nossas vidas. Ele venceu um vírus mortal em nossa vida, que era o pecado. Ele nos trouxe vida, Ele curou a nossa alma da morte. E nós não podemos nos calar. Eles mesmos declararam uma sentença: se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Querido, existem ouvir a boa notícia do reino de Deus. E você quer um tempo mais oportuno do que esse, em que você está em casa junto deles, em que você está com acesso aos seus parentes, ainda que seja por um WhatsApp. Existem pessoas morrendo de fome, fome física sim, e precisamos ajudar com uma cesta básica, naquilo que podemos, sim, mas mais urgente do que a fome física, é a fome da alma. E você tem a boa notícia de que o remédio para essa fome da alma, de que o alimento para essa fome da alma já se deu. O pão vivo que desceu do céu, alimenta a alma dessas pessoas, alimentou a sua e pode alimentar a dele também, porque há abundância no Deus que eu sirvo. Nós precisamos ser arautos do rei, meus irmãos, anunciar boas novas. Paulo, falando a Timóteo, ele disse assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Meu querido irmão, pregue a palavra, anuncie a boa nova, abra a tua Bíblia e pregue a palavra. Eu quero concluir esta palavra. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, e às vezes eu mesmo me pego falando isso. Diz assim: quando tudo voltar ao normal, eu não vejo a hora de que tudo volte ao normal. Normal e normal. E eu me faço, quando eu ouço isso, eu me pergunto algumas vezes assim: será que Deus quer que a gente volte ao normal? Será que não foi por causa do nosso normal que nós estamos enfrentando tudo isso? Será que não é por causa do nosso normal que nós estamos enfrentando isso, para que a igreja entenda que o normal é uma vida de acordo com a vontade de Deus, o Senhor do reino? E eu faço essa pergunta para você: você está aproveitando esse tempo para se aproximar mais de Deus? Você está orando mais? Você saiu do seu comodismo espiritual nesse tempo? Quanto era às vezes que nós falávamos assim: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para orar, para ler um livro, e agora você está tendo esse tempo? Você consegue confiar no poder de Deus sobre essa situação, ainda que a resposta não seja conforme você deseja? O mundo consegue enxergar no seu semblante a diferença que você é alguém que crê que sua vida segue o curso da vontade de Deus, que você está tranquilo sobre essa situação, não que você não se preocupe com o que está ocorrendo, não que você não esteja tendo nada, mas você consegue transmitir que a sua confiança está no Deus vivo? Tu és um arauto de boa notícia, ou da sua boca tem saído palavra de pânico e desespero? Que Deus nos ajude a viver o evangelho do reino em tempos de crise, para a sua glória. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, pensa sobre isso, querida. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
pé. Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Oh, querido, o Senhor essa noite, Ele fala a você que o amor dele é incondicional e permanece o mesmo. Por isso Ele diz: se você tem vivido uma vida talvez acomodada, talvez a sua vida está sendo uma vida fraca, que não confia mais no poder e nas ações de Deus, talvez você não tenha aberto sua boca para anunciar boas notícias, mas dos seus lábios tem saído palavra de desânimo, de desespero. O Senhor hoje te concede perdão, o Senhor hoje te convida ao arrependimento, e Ele diz: eu te perdoo para viver uma novidade de vida, o Evangelho do Reino, para viver mediante uma nova vida que o Senhor preparou para a tua alma, uma vida cheia de ousadia, cheia de júbilo e alegria, ainda que nada, nenhuma circunstância mude, mas dentro de você existe o Deus vivo que opera maravilha, no nome de Jesus. Abençoa esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa palavra, que vai ouvir essa palavra. Meu Deus, opera de maneira sobrenatural, com salvação, perdão, misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, que você tenha a melhor semana da sua vida, que Deus te abençoe, mas que Ele te abençoe muito, rica e abundantemente. Glória a Deus.
até